Um surto de sarna se espalhou entre os refugiados afegãos que se amontoam no aeroporto de Guarulhos. Do começo ao fim dessa história, é o Estado que dá condições para que a tragédia aconteça. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. O problema dos refugiados que chegam ao aeroporto de Guarulhos ganhou mais um triste capítulo nas últimas semanas. Esse é um problema que se arrasta desde os meados de 2021, especialmente se tratando de refugiados afegãos. Naquela época, o Talibã retomou o poder no Afeganistão, impondo um regime de terror desde então. A partir de fevereiro de 2022, a situação ficou ainda pior e cada vez mais imigrantes passaram a desembarcar quase que diariamente no aeroporto brasileiro. Nós, inclusive, já tratamos desse assunto em detalhes no vídeo. Guarulhos quer ser reconhecida como cidade de fronteira. O link está aqui na descrição. Dos milhares de refugiados que chegaram ao Brasil por esse aeroporto, a maioria não tem qualquer perspectiva, sem mesmo ter para onde ir. De fato, existem, atualmente, 208 pessoas que estão acampadas no mesmo local, de forma permanente, por não terem um lugar decente para onde ir. E é nesse cenário que um novo problema se abateu sobre esses afegãos. Um surto de sarna se espalhou entre os imigrantes que se estabeleceram nas dependências do aeroporto. Ao menos 25 pessoas já foram infectadas, dentro do grupo dos refugiados. A sarna, cujo nome oficial é escabiose, é uma doença de pele causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei. Ao infectar um indivíduo, o ácaro começa a se reproduzir e a gerar seus sintomas mais característicos: manchas vermelhas pelo corpo, inchaço, escoriações e uma coceira insistente que se torna pior à noite. O maior problema, porém, é que a sarna é uma doença altamente contagiosa. A transmissão pode se dar por meio do contato direto com um indivíduo infectado ou mesmo com roupas contaminadas, ou até por sentar em um sofá ou cadeira onde alguém infectado estava. A doença atinge especialmente pessoas que não têm bons hábitos de higiene. E bem, por aí já dá para perceber por que o problema entre os refugiados do Aeroporto Internacional de São Paulo é tão grande. Essas pessoas, além de ficarem aglomeradas em condições pouco salubres, também não mantêm bons hábitos de higiene. Segundo grupos voluntários que acompanharam de perto a situação, os refugiados não têm acesso aos banheiros do aeroporto. Portanto, a higiene dessas pessoas, abrigadas em barracas improvisadas, não é das mais adequadas. Dessa forma, essa situação se torna um prato cheio para que o surto de sarna se agrave ainda mais, atingindo outras tantas pessoas, principalmente crianças. Por sua vez, a Secretaria da Saúde do município afirmou que os refugiados infectados foram atendidos e receberam remédios e cuidados. Contudo, isso não significa que a situação foi resolvida. Afinal de contas, essas pessoas continuam sem qualquer perspectiva, vivendo em condições indignas, sem ter para onde ir e sem poder voltar para sua pátria. E para piorar ainda mais a situação, novos imigrantes continuam chegando na cidade. A estimativa é de que 4.000 refugiados já passam pelo aeroporto de Guarulhos, a maior parte desses sem ter para onde ir. O prefeito da cidade, porém, afirma que o governo federal já ofereceu 11.000 vistos para esses estrangeiros. Ou seja, ainda tem muita gente para desembarcar em Guarulhos nos próximos meses. A cidade possui cerca de 1.000 acomodações para refugiados, mas todas essas vagas já foram ocupadas. A alternativa para quem chega na cidade paulista, fugindo da guerra ou da perseguição, é ficar pelo aeroporto, esperando o que quer que seja. Esse caso, bem como tantos outros que já foram apresentados aqui no canal, refletem bem o problema da questão das fronteiras impostas pelos estados. Se você quiser uma fundamentação libertária do tema das fronteiras, recomendamos o vídeo Quais são as fronteiras do Ancapistão, do canal Ancapsu Classic. O link está aqui na descrição. De qualquer forma, podemos adiantar o fato de que as fronteiras nada mais são do que linhas imaginárias, cuja finalidade é delimitar a jurisdição dos estados. Ou seja, elas servem para dizer em que área determinada máfia pode extorquir e praticar violência de forma livre e plena. Dentro desse território, o governo estipula suas leis, cobra suas taxas e age de forma violenta contra indivíduos pacíficos. É claro que, nesse caso, não estamos falando de propriedade privada legítima. Dentro dessas linhas imaginárias, os indivíduos de fato possuem uma propriedade real, determinada não por fronteiras, mas por limites claros e objetivos. Muros, cercas, paredes e grades atendem muito bem a esse propósito. Porém, essa propriedade real, a dos indivíduos, é relativizada pelo Estado que detém o poder naquela área específica. As suas regras se impõem às vontades dos legítimos proprietários das casas, prédios e terrenos que estão naquele país. E é por isso que vemos coisas absurdas, como o caso dos refugiados afegãos acontecendo. Em primeiro lugar, essas pessoas só fugiram de suas casas porque uma outra máfia, o Talibã, assumiu o poder dentro das linhas imaginárias chamadas de Afeganistão.
Lá, essa organização criminosa e terrorista começou a impor de forma violenta suas regras ao grupo que já habitava o local. Por isso, muitos precisam fugir do país, em grande parte dos casos, sem ter certeza para onde ir. E quando essas pessoas, fugindo da violência de uma máfia, chegam ao seu destino, elas novamente caíram nas garras de outro estado. Atravessando as linhas imaginárias de outro país, os refugiados se viram reféns de leis arbitrárias que tratam do tema da imigração, ou seja, de pessoas atravessando linhas imaginárias traçadas sobre um mapa. Os refugiados são colocados no limbo pelo Estado brasileiro e por muitos outros. Eles não podem voltar para suas casas, dadas as condições impostas pelo Talibã, e eles não podem se estabelecer plenamente no Brasil, dadas as leis de imigração. Então, qual é a alternativa para essas pessoas? Sem interferência ilegítima do governo, a coisa funcionaria muito melhor. Numa sociedade libertária plenamente livre, as fronteiras seriam delimitadas pela propriedade privada, conforme anteriormente explicado. Você não é obrigado a aceitar ninguém em sua casa, sejam essas pessoas seus vizinhos, sejam então refugiados do Afeganistão. A aceitação forçada de pessoas oriundas ou não de outras culturas não existe em um Ancapistan. Por outro lado, se seu vizinho aceita de bom grado recebê-los em sua casa, bem, você não tem nada a ver com isso, goste ou não dessas pessoas. No entanto, você não será obrigado a financiar o custo de vida desses imigrantes e seu acesso a serviços como educação, saúde e segurança, como acontece hoje nos modernos estados de bem-estar social. Porém, ainda que o refugiado não seja aceito na casa ou na propriedade de ninguém, ele terá uma alternativa: encontrar um pedaço de terra que ainda não tenha sido reivindicado. Essa é a chamada apropriação original, quando um indivíduo toma posse de algo que não é propriedade de ninguém. Nessas condições, nenhum indivíduo poderá expulsar o refugiado dessas terras, que por definição não tinham dono antes. Aliás, foi assim que muitas regiões foram colonizadas, inclusive as 13 colônias que foram o embrião dos Estados Unidos. Contudo, cada pedaço de terra habitável nesse planeta está sob jurisdição de algum estado. Essa alternativa não existe na prática. Um refugiado que atravessar determinadas linhas imaginárias para ocupar um pedaço de terra sem dono estará violando as leis arbitrárias de alguma máfia local. Por mais que ninguém tenha sido prejudicado pelo refugiado nessa história, o governo ainda se acha no direito de impor sua vontade e suas regras a esse indivíduo. Do começo ao fim, em cada uma dessas possibilidades, o grande problema é o aparato estatal, o responsável por piorar a vida das pessoas que já são tão sofridas. Infelizmente, dadas as estúpidas leis de imigração, os refugiados afegãos vão continuar no limbo numa situação humilhante. O governo brasileiro não sabe se os acolhe ou se os expulsa, se os trata como pessoas livres ou como invasores. Enquanto isso, as condições vão se deteriorando, e mesmo doenças como a sarna se espalham entre os homens, mulheres e crianças, amontoados como indigentes no aeroporto de Guarulhos. A triste verdade é que, enquanto os estados continuarem existindo e impondo suas leis, cenas como essa serão vistas por todo o mundo. Por um lado, máfias estatais expulsam os indivíduos de suas próprias casas, por questões ideológicas em vários países. Por outro lado, esses indivíduos são tratados de forma subhumana por outra máfia estatal, por conta das suas leis inúteis e arbitrárias. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também, acesse visãolibertaria.com. Até a próxima, tchau, obrigado.